Será que a gente está preparado para um mundo sem avós? Pois é. Eu sou a Madame Sem Filtro, mais sem filtro do que Madame, e vim dividir com vocês os meus medos. Pois é, eu tenho um pouco de receio disso. Por quê? Porque hoje as pessoas estão tendo filhos mais velhas, bem mais velhas. Congelam os óvulos e tratam da sua profissão primeiro. Isso para a mulher é essencial. Para aquela mulher que quer ser independente e não quer ficar sob o mando ou sob o domínio de um homem, é importante que ela tenha sua posição profissional marcada, porque disso vai depender a vida dela na hora que ela resolver que o casamento não tá bom, ou precisar realmente dar um pé no traseiro da pessoa, porque a relação não funciona mais, não vai existir dependência. Mas, por outro lado, como tudo tem dois lados, por outro lado, essa maternidade tardia, ela vai encurtar a vida útil dos avós. Sim, vai encurtar, não tem jeito, cara. Se uma pessoa resolve ser mãe aos 40 anos e a filha desta pessoa ou o filho dessa pessoa resolve a paternidade, uma maternidade também a partir dos 40, quando essa criança nascer, o avô tem 80. Quanto tempo esse avô vai ter para participar da vida desse neto? Vamos supor que essa pessoa viva até os 95, 100 anos, sei lá. Mas ela vai estar funcional? Ela vai poder sentar e brincar com o neto? Ela vai poder, sei lá, passear com o neto? Provavelmente na cidade já não vai estar mais dirigindo. Vai pegar um Uber. Aí você vai para um lugar, seu neto tá no escorrega, pede, vó, me empurra. Não vai ter como, cara, tu não tem mais estrutura para isso. É um balanço vindo e você voando para trás. Não tem jeito. Eu fui criada com vó. Não foi minha avó que me criou, mas eu tive vó. Quer dizer, na real, minha avó era minha tia-avó. A mãe do meu pai morreu muito cedo, ele era criança. Mas eu tive a melhor avó do mundo. Aquela avó que ia pra cozinha fazer comida gostosa, aquela avó que me levava pro shopping, me levava pro cinema, me levava para passear. Ela era incrível. Tinha uma paciência que só ela tinha. É claro que ela tinha as coisas a moralidade ainda baseada no que ela viveu na juventude, pensando que naquela época não tinha internet, não tinha tanta informação. Então a gente ouvia algumas coisas meio bárbaras, mas era o que a gente escutava. Não tinha muito jeito de fugir disso. Mas eu digo a você, será que essas crianças que vêm por aí e que não vão ter avós, como é que será que serão as lembranças deles em relação aos avós? Alguma coisa assim, tipo uma pessoa de cama, uma pessoa doente, uma pessoa com Alzheimer, uma pessoa que se esforça horrores para estar do seu lado, mas que não tem mais o físico que gostaria de ter. Eu acho que com 80 anos as pessoas ainda agora, nesses dias de hoje, são até bem funcionais. Mas você tem pessoas que carregam doenças e que acabam degenerando o corpo. E se elas tivessem tido a oportunidade de ser avós 20 anos mais cedo, talvez fossem avós diferentes. Meu pai foi avô aos 60 anos. Ele ficou cego 2 meses depois que minha filha nasceu. E ainda assim ele conseguiu ser o melhor avô do planeta. Desculpa. Ele era uma pessoa que ensinava, ele foi muito avante do tempo dele. Ele não acreditava em palmada, ele acreditava em diálogo, ele acreditava que as crianças eram sempre puras e inocentes. Eu lembro que meu pai, uma vez, a minha filha pegou uns tickets de alimentação que ficaram em cima da mesa, destacou um monte e levou para a escola. Por quê? Tinha estado lá um vendedor de enciclopédia e esse cara ofereceu a enciclopédia. Ela veio me mostrar no dia anterior. Eu falei, filha,
essa enciclopédia é muito ruim, vamos procurar uma melhor. E era realmente bem vagabundinha, eram 4 livrinhos desse tamanho. Mas ela ficou empolgadíssima. Então ela roubou pelo conhecimento. Mas aí quando a gente descobriu, aí eu estava esperando ela na escola, ela me desce pela escada com boné na cabeça, um relógio no braço e a enciclopédia no outro. Aí eu falei pra ela, de onde você conseguiu isso? Ela falou assim, não, teve um sorteio na minha sala e eu ganhei. Eu falei, que legal. Acreditei plenamente. E aí, a professora, dias depois eu encontrei a professora dela, eu trabalhava na mesma escola, eu falei, que legal, André, foi isso? Ela falou, não, ela comprou, ela usou uns tickets de alimentação. Aí eu falei, meu Deus. E aí eu cheguei, falei com ela, falei, olha, isso não se faz, porque os tickets desapareceram. A gente podia achar que foi a minha ajudante que tinha levado. A gente não faz essas coisas, é errado e tal. E te falei que eu não ia fazer. E tava perto do aniversário dela. Aí eu falei, então, esse vai ser o seu presente de aniversário. Aí, essa enciclopédia horrorosa, tadinha. Então ela não teve festa e ela não teve presente de aniversário. Foi esse aí. Porque era muito grave você tirar alguma coisa de alguém que saber que não te pertencia, não pedir licença e saber que alguém poderia ser responsabilizado por isso. Ela tinha uns 7 anos. E aí eu fui contar pro meu pai. Pai, aconteceu isso. Ele falou assim, a culpa não é dela. A culpa é da escola, que permitiu que essa pessoa fosse lá e criasse nela uma vontade, um desejo, que ela só resolveu como ela ia conquistar aquilo. Eu falei, mas pai, isso é errado, não sei o quê. Mas a culpa não é dela, ela é muito criança. E hoje eu vejo que ela era bem criança. Ainda continua errado, mas eu não devia ter feito o que eu fiz, não deveria ter agido como eu agi. E meu pai, eu falei, pai, ela não vai ter presente de aniversário, não vai ter festa, não vai ter nada. Aí meu pai, não, isso é um absurdo, isso é um absurdo. Passa o telefone para ela. Eu passei o telefone para ela. Aí eu só escutei ela falando com o vô. E aí ela falando lá o que ela queria. Aí ele passa o telefone para sua mãe. Olha, eu não tenho nada a ver com o seu castigo. Você vai comprar isso assim, assim e vai dar para ela. Foi isso que ela quer. E foi assim que foi feito. Então, meu pai me desautorizou, sim. O pai ficou assim, completamente injuriado, digamos assim, a palavra mais leve. Mas eu não podia desobedecer meu pai. Eu não ia desobedecer meu pai. Ele estava me pedindo para fazer uma coisa e eu ia fazer porque era a vontade dele. Eu não podia. Só que eu morava em Curitiba e ele morava no Rio. Eu não ia fazer isso com ele. Então, lá fui eu, comprei o presente para a menina e dei a ela. Às vezes a gente precisa de um avô para a gente poder dimensionar melhor as nossas questões, as nossas leis, as nossas regras, sabe? Se eu hoje fosse mãe, se eu tivesse a idade que eu tinha quando fui mãe aos 26 anos, se eu tivesse a idade que eu tinha e essa cabeça, eu teria criado meus filhos completamente diferentes. E meu pai foi um suporte muito grande nessa questão de não botar não brigar, assim, ele conversava muito. Castigo não era uma coisa muito, castigo não era uma coisa que ele usava. Ele conversava, quando o papai chamava para conversar, a gente já ia chorando, porque sabia que tinha feito alguma coisa séria. Então, eu sempre ouvia meu pai, eu nunca tomei um tapa do meu pai, nem nada. Mas ele sempre falou, não bata, não bata, não bata. Distribuí uns tapinhas, me arrependo de cada um. Mas eu entendo, eu acho que, assim, eu lamento muito que os pais percam essa sabedoria dos avós e que os avós percam também, tanto com o contato dos seus netos. Porque a hora que você vai ser mãe com açúcar, porque você não está mais educando aquela criança. Você está só ali dando amor, plena.
Eu tô muito ansiosa, esperando muito a minha vez de ser avó. E eu não sei vocês, mas eu tô doida, doida, doida pra pegar um bichinho no colo e mimar muito. Mas mimar do jeito legal, não é mimar fazendo que a criança fique insuportável. Mas ter tempo para ela como eu tive para os meus filhos. Eu quero sentar no chão, eu quero jogar joguinho, eu quero brincar. Mesmo que depois eu precise do carvalhão para me tirar do chão, não tem problema. Mas eu ainda posso fazer isso. Vai ser difícil levantar? Vai. Com 80 talvez seja impossível. Então, gente, o que você acha? Você acha que a gente vai viver num mundo sem avós? Eu tô certa? Eu tô errada? Me fala aí o que você pensa. Como é que foi sua relação com seu avô e sua avó? Eu peço que você se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe o vídeo se você achar que alguém tem interesse nesse assunto. Obrigada, um Feliz Natal e eu espero ver vocês muito breve no próximo vídeo. Vocês precisavam ver o que eu tô vendo. A Gaia escondida ali, ó.